Boa tarde. Passando aqui para deixar uma pequena reflexão de uma série que o Espírito de Deus colocou em nossos corações e nós vamos estar falando um pouquinho, bem pouco mesmo, será curta essa reflexão de mulheres da Bíblia. E hoje a primeira mulher da qual nós vamos refletir um pouquinho, ela está registrada no livro de Mateus, capítulo 15, de 21 a 28, a mulher cananeia. E diz assim um texto bíblico: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Essa história é uma história interessante e muito inspiradora para nós, porque muitas vezes nós paramos para pensar hoje sobre o papel da mulher na sociedade. E a mulher tem várias funções na sociedade, né? Ela cuida de casa, ela cuida dos filhos, ela muitas vezes trabalha fora. A mulher moderna tem várias facetas, né? Nós podemos dizer assim. E às vezes é difícil a gente conciliar a função de mulher, de serva de Deus, de profissional, ou seja, é muito complicado a gente passar por todas essas áreas e ainda conseguir assim dar conta de todos os compromissos e de todas as responsabilidades que nós mulheres temos. Houve um tempo em que as mulheres elas não tinham muitas oportunidades. A gente vê isso até no Novo Testamento mesmo, no tempo de Jesus, que não era normal um homem conversar com uma mulher em público. Um judeu não podia fazer isso. Mas nós vemos aqui nesse texto a passagem que ocorre entre essa mulher cananeia. A Bíblia não fala sobre o nome dela, a Bíblia não menciona muita coisa sobre essa mulher. A única coisa que a gente sabe é que essa mulher estava precisando de ajuda para sua família. E é interessante algumas anotações que nós fizemos aqui sobre Jesus e as mulheres. Jesus, quando caminhou por aqui, gerou muitas polêmicas quanto ao seu comportamento e a sua mensagem. Uma dessas questões foi a forma como ele tratava as mulheres. Naquela época, a mulher não tinha muita voz na sociedade.
era um bem de seu marido e não tinha vontade própria. Ou seja, a mulher vivia em função do seu marido, da sua casa, e ela não podia executar os seus desejos, as suas vontades. Ela tinha que fazer aquilo que o seu marido queria. Mas nós sabemos que Cristo veio para os mais fracos da sociedade. E na época em que Jesus esteve aqui, a mulher tinha esse poder enfraquecido. Hoje a gente ouve falar muito sobre o empoderamento feminino, não é? Mas nós não estamos aqui para falar sobre o empoderamento no sentido amplo da palavra, mas nós queremos falar sobre a mulher do ponto de vista de Jesus, do ponto de vista daquilo que ele preparou para as mulheres. Cristo veio para os mais fracos da sociedade, libertou cativos, curou doentes e, como ninguém, Jesus valorizou as mulheres. Ele cuidou delas, curou, tornou-se seu amigo, acalmou-lhes o coração, levou salvação e esperança a uma classe que não tinha direito nenhum, mostrando que elas também são filhas de Deus. Assim como Jesus criou um vínculo muito forte com elas, que lhe retribuíram gratidão e devoção incomparável, as mulheres acompanharam o Senhor, ajudaram no sustento do seu ministério, permaneceram ao lado dele quando quase todos os discípulos o abandonaram. Por sua fidelidade ao Senhor, também foram as primeiras a testemunharem o cumprimento da promessa. E que cumprimento da promessa era esse? Que ele morreu, ele veio ao mundo, ele desenvolveu seu ministério por 3 anos, mas ele também prometeu que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. E as mulheres são as primeiras a terem esse encontro com o milagre da ressurreição de Jesus. E nesse texto aqui que nós acabamos de ler, fala de uma mulher que estava passando por uma situação muito complicada e com a sua filha. Às vezes a gente para pensar o que mais angustia o nosso coração de mãe quando nós sabemos que nossos filhos não estão bem. E essa mulher, ela estava muito aflita por conta da filha, está passando por um problema espiritual. E essa mulher, ela passa uma mensagem para nós de persistência, porque nesse primeiro encontro aí que ela tem com Jesus, parece que ela não é muito bem aceita pela questão dela ser mulher e muito mais ainda por ela ser uma mulher cananeia. Ela chega diante de Jesus, né, pedindo a ele por misericórdia. A primeira coisa que uma mulher tem que entender quando chega diante de Deus para clamar pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família, é que o Deus que nós servimos, o próprio Jesus ensinou isso através desse texto, ele é um Deus misericordioso. E nós bem sabemos a respeito da misericórdia, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E o interessante é que a Bíblia também diz para nós que elas se renovam todas as manhãs. Ou seja, todos os dias quando nós abrimos os olhos, nós sabemos que tem uma medida de misericórdia e de graça de Deus sobre a nossa vida. Elas se renovam a cada manhã.
E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E nós temos que pedir a Deus também que tenha misericórdia da nossa família, misericórdia dos nossos filhos, porque nós falamos que, como servas de Deus, não só eu, mas muitas outras pessoas, ensinaram aos filhos o caminho que eles deveriam andar. Mas quando os filhos passam a ter autonomia, praticamente a nossa influência sobre eles é zero, a menos que ocorra alguns problemas, algumas dificuldades pessoais, em que eles se sintam à vontade para nos procurar, porque sabem da nossa vida com Deus, sabem da nossa vida de oração. E diversas vezes eu passei por isso. E esse texto veio ao meu coração por conta de uma experiência sobre relacionamento de mãe e filha. A mãe sabe quando o filho não está bem, a mãe sabe quando o filho está passando por dificuldades, e muitas vezes os filhos não querem relatar à mãe, ou para não preocupar, ou talvez pelo orgulho, mas a bem da verdade é que toda mãe sabe quando seu filho, quando sua filha não está bem. E numa situação como essa aqui da mulher cananeia, a filha dela estava numa situação desgastante. Só uma pessoa que já passou por uma experiência de ter alguém dentro de casa com manifestações espirituais desse tipo é que consegue entender o desespero dessa mulher. Nós sabemos que o ser humano, por ele ser corpo, alma e espírito, nós temos que aprender a tratar das três áreas. O que é espiritual, o que é emocional, o que é físico, é físico. Quando existe um problema físico, tem que ser tratado com a medicina. Nós temos médicos, nós temos medicamentos para cuidar da nossa parte física. Quando a pessoa está passando por um problema emocional, nós acreditamos que Deus tem estabelecido, os profissionais da área para tratar da psique, os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas. Mas quando uma questão foge do emocional e essa questão também foge do físico, ela de fato tem que ser encarado como algo espiritual. E a situação da filha dessa mulher era algo espiritual muito forte. Então ela já devia ter procurado em vários lugares, com certeza deve ter procurado em profissionais da época para que resolvesse o problema da filha dela. Mas ela chega diante de Jesus com muita humildade, falando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela se refere a Jesus como Senhor, filho de Davi, essa mulher está reconhecendo a soberania dele. Ela está reconhecendo a realeza de Jesus, porque ele foi descendente de Davi, o rei de Israel, muito famoso. Então ela chega reconhecendo essa realeza e essa soberania. Essa mulher ensina para nós, quando nós chegamos diante do Senhor também, em oração, para levarmos a Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades do dia a dia, nós precisamos entender que Deus é soberano, Deus pode fazer o que Ele quiser a qualquer momento. E Deus tem uma vontade soberana, Deus tem uma vontade permissiva. Às vezes Ele permite que algo aconteça com a gente de ruim, porque Ele tem um propósito maior. E o propósito maior sempre será de que o seu nome seja glorificado. Mas quando nós chegamos diante do Senhor, não pode haver dentro de nós espaço para prepotência, arrogância, para achar que nós somos alguma coisa, que merecemos alguma coisa. Na verdade, nós não merecemos nada. É tudo por obra e graça
de Deus sobre a nossa vida. Então ela reconhece isso, que ele, o filho de Davi, ele tinha poder, autoridade, autonomia para fazer pela filha dela aquilo que ela tanto necessitava naquele momento. Interessante que o versículo 23 vai falar que quando essa mulher chega diante de Jesus, chamando de Senhor, reconhecendo a realeza, a soberania dele, mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus não respondeu nada. E eu fico pensando aqui como poderia ter reagido essa mulher diante de um silêncio de Jesus, porque às vezes a gente ora e por mais que nós oremos, parece que Deus não está nos ouvindo. E essa mulher tinha tudo para sair dali e falar que eu não piso mais. Eu andei bastante para chegar aqui procurando esse homem, porque eu tenho ouvido a fama dele. Estão falando que ele tem a solução para o meu problema. Mas esse homem não me responde nada. Ela poderia ter virado as suas costas e ter desistido. Mas na verdade é que uma segunda palavra que me chama a atenção nesse texto da mulher cananeia é a persistência. Mesmo Jesus não tendo lhe dado resposta, ela continuou insistindo. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: manda essa mulher embora que vem gritando atrás de nós. Eu fico pensando às vezes na atitude desses discípulos de Jesus e trazendo para os nossos dias, nós bem sabemos também que se nós dependêssemos da atitude de muitas pessoas ao nosso redor, nós já teríamos parado de recorrer a Jesus há muito tempo. Nós já teríamos parado de insistir naquilo que nós esperamos da parte de Deus há muito tempo. Os que mais deveriam nos incentivar, que mais deveriam nos ajudar a permanecermos firmes na nossa fé, muitas vezes são os que jogam aquele famoso balde de água fria. E é o que eu vejo aqui. Quando a mulher chega, Jesus fica em silêncio e os discípulos falam simplesmente para Jesus mandar a mulher embora. Manda ela embora. Essa mulher está te perturbando. E nós não podemos depender da opinião das pessoas. Nós não podemos ser influenciados por aquilo que as pessoas acham a respeito das coisas que nós temos colocado diante de Deus e daquilo que nós temos esperado em Deus. E Jesus, então, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se Jesus tivesse falado para ela o seguinte: eu não vim para vocês, eu vim para o meu povo, eu vim para o povo de Israel. Então veja só, se nós falássemos na linguagem de hoje, já teria sido dois fora, né? O primeiro, que ele ficou em silêncio quando ela perguntou, não falou nada. E é terrível quando a gente fala algo com uma pessoa, a gente pergunta e a pessoa não responde nada. Como é que a gente se sente? Totalmente ignorado, né? E essa mulher também, aparentemente, aqui ela foi ignorada. Depois ela foi reprimida, porque os discípulos queriam que ela calasse a boca. Os discípulos queriam que ela parasse de pedir, que ela parasse de recorrer a Jesus, que ela desistisse, porque o desespero dela era tão grande. O texto diz aqui que ela vinha gritando atrás de Jesus. Então, uma coisa que a gente pensa quando vê nesse texto, tem situações que muitas vezes nós passamos, que o grito não sai nos nossos lábios, mas dentro do nosso coração, só Deus sabe como nós temos gritado, como nós temos clamado por socorro.
E Deus sabe a verdade do nosso coração. Deus sabe o que se passa dentro de nós. E aqui continua dizendo que essa mulher, para mim, a segunda vez, segundo fora, eu já teria desistido. Mas essa mulher chegou a ele e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Primeiro, ela reconhece a soberania, ela reconhece a realeza, ela sabe que Jesus tem o poder de fazer o que ele quisesse. E agora, então, antes de desistir por causa daquilo que estavam falando, daquilo que estavam querendo que ela fizesse, ela chega e se prostra diante do Senhor e o adora. Coisa tremenda quando nós temos tudo para desistir na vida, mas a persistência dentro de nós faz com que nós continuemos a adorar a Jesus, mesmo com tantas adversidades, mesmo com tantas contrariedades, mesmo com tantas pessoas jogando balde de água fria, como os discípulos fizeram. Então, essa mulher aqui, que não se menciona nem o nome dela, apenas o local de onde ela era, ela dá um show de persistência. E como ela, tem muitas outras mulheres da Bíblia. Então, eu costumo dizer que o que é persistência? Persistência é cavar poço, mesmo que os outros digam que você não vai conseguir tirar a água daquele lugar. É algo que Deus deu ao meu coração sobre uma definição pessoal do que seja persistência. Persistência é cavar poços. Mesmo que as pessoas falem que não vai sair água, mesmo que as pessoas venham entulhar os nossos poços, quando você parece que está encontrando um pouquinho de água, vem alguém e começa a entulhar seus poços. Essa mulher, entre aspas, ela não permitiu que os lixos que estavam jogando no poço que ela estava cavando impedissem dela receber a sua bênção, porque só ela sabia onde estava doendo passar com a filha dela essa situação de estar endemoniada, possuída por um espírito maligno. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ou seja, não é para você, você não tem direito. Então, ela passou por várias situações em que seria muito fácil desistir daquilo que ela estava necessitada. E agora Jesus disse que ela não tinha direito. Mas mesmo assim, essa mulher, ela insiste. E ela tem uma atitude muito linda quando ela diz para Jesus o seguinte: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mulher tinha tudo para se revoltar contra Jesus, mas ao invés disso, ela tem humildade. Além de reconhecer o poder, reconhecer a soberania, reconhecer que Jesus poderia fazer por ela, tendo levado tantos fora, tantos baldes de água fria aqui, tanto de Jesus quanto dos seus servos, ela tem uma atitude de humildade. A persistência, ela está muito ligada à humildade, porque muitas vezes nós insistimos em algumas coisas e são muitos os nãos que a gente recebe. Então, só a força de Deus aliada à nossa humildade para fazer com que a gente não desista daquilo que nós temos clamado a Deus todos os dias. Talvez o meu caso, o seu caso, não seja algo espiritual tão forte, mas tantas outras situações também que nós passamos que podem sim
tirar a nossa paz, tirar a nossa tranquilidade, tirar o nosso sossego, mas a gente não pode desistir. Então ela fala que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Gente, é uma humildade tremenda aqui, porque nada mais é do que ela dizer que os cachorrinhos comem do resto. Os cachorros comem do que cai da mesa dos seus donos. Nós temos aqui em família muitos animais, todos têm cachorro em casa, e é interessante que alguns são mais resistentes e podem comer de tudo, outros não podem porque se alimentam de uma dieta diferenciada, assim como uma criança, né? Umas reagem de um jeito, outras reagem de outro. A imunidade de um é baixa, a imunidade de outro nem tanto. Não tem uma imunidade baixa e, enfim, a gente pode deixar comer de tudo. Isso acontece também com os cachorros, né? Tem cachorro que não pode comer de tudo que o ser humano come. E ela fala que os cachorrinhos também comem do que cai da mesa. Ou seja, ainda que tivesse um pouquinho de migalha, é como se ela dissesse assim: eu sei que eu não sou pertencente ao teu povo, Jesus. Eu sei que eu não faço parte das promessas que Deus fez para o teu povo, mas eu estou te pedindo, ainda que seja o resto. É como se ela dissesse isso. Olha para mim, atende o pedido do meu coração. E a humildade dela. Sim, Senhor, os cachorrinhos comem da mesa dos seus donos aquilo que cai. Então, ainda que fosse a sobra, ela queria ter para que a sua filha pudesse estar livre daquele tamanho drama espiritual que ela estava vivendo. E como eu já disse, eu tenho certeza que essa mulher recorreu a vários meios humanos, médicos da época, mas chegou a um ponto em que ela viu que só Jesus poderia fazer e ela reconhecia que Jesus tinha esse poder. Então respondeu-lhe Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Sobre a persistência, a Bíblia fala para gente que ao que pede, recebe, ao que bate, a porta se abre. E Jesus diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Quando ele diz para nós, pedi, pedi, dar-se-vos-á, ele está querendo dizer que nós precisamos ter persistência diante dele, porque nem sempre é fácil, nem sempre a resposta de Deus para a nossa vida virá instantaneamente. Às vezes leva dias, às vezes levam semanas, às vezes levam anos, mas nós não podemos desistir, nós não podemos deixar de crer, porque se nós formos insistentes, se nós formos perseverantes no tempo de Deus, Ele nos dará uma resposta favorável. Ele nos dará aquilo que deseja o nosso coração. E Jesus disse para ela que grande era a fé dela. Quanto maiores os nossos sonhos, ou quanto maiores os graus e os níveis de dificuldades para nós alcançarmos aquilo que deseja o nosso coração, maior será ou maior deverá ser a nossa persistência. Muitas pessoas chegam diante de Deus para pedir algo
E no primeiro problema, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, essa pessoa já desiste. Se essa mulher desistisse no primeiro não de Jesus, no primeiro silêncio, nem na primeira resposta, no silêncio de Jesus, ela teria visto a sua filha se definhando, a sua filha se acabando mais e mais. Mas essa mulher, pela sua filha, ela entendeu que ela deveria ficar ali, permanecer ali, até que Jesus pudesse ouvir o desejo do seu coração. E para encerrar, algumas pontuações sobre essa mulher cananeia. Pessoas insistentes constantemente são reconhecidas como teimosas ou enfadonhas. Mas muitas vezes insistir demonstra perseverança. Eu sou uma dessas pessoas, né? Que alguns nos chamam de teimosos, porque quando nós queremos algo, a gente insiste, a gente luta, a gente batalha até que aquilo aconteça. Só que um detalhe, um parêntese eu quero deixar aqui, a gente é insistente ou teimoso quando nós temos plena convicção de que aquilo que nós temos insistido é a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que do Senhor é o querer e do Senhor é o realizar. Mas Deus também prova a nossa fé. Deus nos prova para ver se nós estamos dispostos a pagar o preço para que aquilo que nós desejamos venha acontecer. É o caso dessa mulher cananeia que vinha atrás de Jesus pelo caminho, gritando por socorro. Ela não pertencia ao povo de Israel, ela era considerada gentia, ou seja, das nações pagãs, não pertencia ao povo judeu, não cria no Deus de Israel, mesmo assim ela estava lá, incomodando todos ao seu redor com seus berros, que traduziam a dor de uma mãe que havia perdido as esperanças frente à doença incurável da filha. Nós que somos mães, por vezes passamos por situações em que os nossos filhos estão tão doentes, né? Meu filho, até os 2 anos, ele tinha muita problema com a febre que subia demais e ele desmaiava por causa dessa febre, as convulsões. E era um desespero muito grande. Por muitas vezes nós clamamos a Deus para que tivesse misericórdia do nosso filho. E uma vez foi tão grave, tão sério, todo roxo, quando nós conseguimos pedir um carro do vizinho emprestado para levá-lo ao pronto-socorro, que eu peguei ele, eu disse assim: Senhor, foi tu quem me deu. Se é hora do Senhor tirar, faça a tua vontade. A dor de uma mãe que havia perdido as esperanças frente à doença incurável da filha. Sua dor extrapolou os limites impostos por sua cultura, povo ou religião. Para ela importava mais a salvação de sua filha do que os olhares e conversas de canto de outras pessoas. Jesus era a sua esperança e para chegar até ele tudo valia a pena, porém ele não esperava essa resposta. Ao aproximar-se dela, Jesus a repreendeu dizendo que não veio para o povo dela, e sim para o povo de Deus. Palavras duras do mestre. Esse mestre era amável e justo. Parecia rejeitar o pedido de uma mãe desesperada. Eu faço uma pergunta: o que você faria? Ficaria decepcionada com seu Deus? Mudaria de igreja?
abandonaria a fé? Ela não. Comparando-se a cães que comem do farelo da mesa de seus donos, essa mulher se colocou aos pés do Senhor em sua atitude de humildade. Ela se reconhecia como necessitada, como um cão doméstico que se alimenta apenas das migalhas das mãos de seus donos. Demonstrava a Jesus que se entendia dependente dele, como muitos judeus não fizeram. Jesus se comoveu com tamanha fé e lhe concedeu a recompensa, mas não sem antes demonstrar à multidão que ali estava uma mulher de fibra, de empenho, que alcançou o que desejava. A cura não era direito seu, mas sua dedicação comoveu a mão de Deus a seu favor. A misericórdia divina ultrapassa a justiça humana e realiza feitos por intermédio daqueles que perseveram de todo o coração. Insista, persista e não desista, porque no tempo certo Deus vai olhar para você e dar a resposta que deseja o seu coração. E Deus te abençoe.